Seja bem-vindo a mais um Quem Estudou a Lição, e aqui estamos nós, novamente, para estudarmos a Palavra do Senhor através desse guia tão especial, apologética, eu ia dizer apocalíptica, apologética, o nosso estudo, nosso guia maravilhoso, que já estamos aí até se encaminhando para o final das nossas 13 lições, hoje é a 10ª. Faltando apenas 3, a gente já começa agora a se encaminhar para o final desse guia que foi tão importante, tão especial para nós, falando da importância, da exaltação da palavra do Senhor. E o tema que nós iremos estudar hoje é um tema que vai falar justamente sobre a própria palavra de Deus, né? O título, A Bíblia é Mesmo Confiável? E eu tenho certeza que durante essa semana foi muito importante os apontamentos, as buscas pela informação que você desenvolveu aí na sua casa, cada um com a sua lição, com a sua Bíblia. E estou novamente com o meu trio, né? Hoje a gente forma aqui nosso quarteto especial, o Danilo, o Daniel e a Tamires. Mais uma vez, sejam bem-vindos, né, a mais um estudo da Palavra do Senhor. E é com muita alegria que a gente entra agora nessa lição. E aí a gente se caminha, né, para o final desse esse grande momento que nós tivemos aqui com essa lição. E, sem muita conversa, vamos estudar a palavra, que é para isso que aqui nós estamos. E quero pedir aí para que o Daniel possa dirigir essa oração. Oramos então. Senhor Deus, que toda a honra, toda a glória seja dada unicamente a Ti. Viemos te agradecer por dar-nos a Tua palavra, Senhor, para estudarmos, para revelar a verdade a todos os seres. Vem, portanto, nos iluminar para entendermos um pouco mais sobre ela. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Como o nosso tema, né, diz aqui, a Bíblia é mesmo confiável? Isso é uma pergunta que precisamos responder, né, pessoalmente. Essa pergunta, a resposta dessa pergunta, ela já precisa estar entronizada em nossa mente. Para você, realmente, a Bíblia, ela de fato é confiável. E aqui, né, tem a charge dessa semana, os quadradinhos aqui, 3 quadradinhos. Primeiro, os 2 primeiros aqui é algo bastante incomum, né, dos dois. Eu acho que é um tablet, o outro parece um celular. E aí tem a pergunta, né? Mais uma, atualizei ontem, e na charge seguinte, de novo, essas coisas nunca param. E aí você se percebeu aqui que acontece bastante isso no nosso smartphone, no celular, né? Sempre aparecendo ali as atualizações. E aí o terceiro quadradinho, a Bíblia Sagrada, e aí diz assim no quadrado: Escritura inspirada, nunca precisou de atualização. Então veja que espetacular, né? Por mais que hoje a gente viva num mundo altamente tecnológico, muitas coisas aí inovadoras que até chama bastante a nossa atenção, mas que precisam de atualizações constantemente. E a gente tem um livro que escrito há muito, muito tempo atrás, a gente vai ver aqui, mas que nunca precisou de uma atualização. O conteúdo que se encontra aqui é útil para os nossos dias e continuará sendo útil, né, para os dias que se seguem. Então isso mostra que, de fato, a Bíblia é um livro confiável. Mas a gente não poderia ficar preso apenas com essas 3 imagens. A gente, ao decorrer do estudo dessa semana, a cada dia foi mostrando que, de fato, a Bíblia ela é um livro confiável. Quando a gente chega lá no domingo, né, tem como título apenas mais um livro religioso, mais uma pergunta que nos leva à reflexão. Tudo bem, é um livro confiável, né? Passamos por essa barreira e conseguimos ultrapassar essa barreira, mas aí fica a pergunta, será que é apenas mais um livro religioso, né, dentro de tantos outros? A gente já teve aqui semanas anteriores, né, falando de religiões ali, cada um tem o seu livro sagrado ali, mas quando a gente fala da Bíblia, é muito interessante que tem alguns pontos que não tem sentido, mas que para a Bíblia faz todo sentido para a sua comprovação da veracidade desse livro. A gente, na lição aqui do domingo, traz uns pontos que, para quem tem o costume de dar estudos bíblicos, né, vai sempre trabalhar essa questão, que a Bíblia é um livro de 66, são 66 livros, né, juntos aqui, que formam a Bíblia Sagrada, compõem a Bíblia Sagrada. Foi escrita por 40 autores,
em um período de 1.500 anos. Quando a gente olha essa informação a grosso modo, a gente vai logo imaginar que é um desastre total, né? Porque não tem muita lógica um livro ser escrito em um período de 1.600 anos, né? 1.500 anos, na verdade, por 40 autores, e esses autores, né, não existia assim um nível, um padrão de intelectualidade, né? Então todos têm que estar nesse nível. Não. Aí quando a gente vai olhar, tinha de doutor a pescador, a agricultor. Como juntar as informações dessas pessoas todas e trazer um livro com uma coerência tão grande como nós temos, né, na palavra de Deus. Então só isso já nos mostra que ele não é apenas um livro religioso, não é apenas um best-seller, um livro que é conhecido por todo mundo. De fato, existe alguma coisa que faz dele esse livro especial, esse livro diferente, né? E a gente vai ver uma coisa também que é muito importante a gente falar aqui, que esse livro de Gênesis a Apocalipse, mesmo com autores que alguns nem se conheceram, mas todos tinham algo em comum, aponta para Jesus. Então isso já mostra, né, esse sincronismo especial que nós encontramos na palavra do Senhor nesse livro, que não é apenas um livro religioso, é um livro completamente diferente de todos os outros. E aí a gente chega na segunda-feira, que tem como título Uma Caminhada Inesquecível. E eu quero pedir a ajuda da minha amiga Tamires, né, para que ela possa aí discorrer seus comentários acerca da segunda-feira. Muito bem, aqui vai retratar um pouco, né, sobre o nosso verso que foi lido durante a semana, né, vai contextualizar. E após a morte de Jesus, a gente observa, né, que os discípulos estavam tristes, estavam ali, né, de fato em dúvida, em situação de medo, né, de frustração, diante de tudo aquilo que eles tinham visto, né, ou seja, a morte do mestre, a qual eles não imaginavam que iria acontecer. E a história conta, né, de 2 discípulos que estavam em Emaús, né, a caminho de Emaús, e Jesus chega ali, né, e aparece para eles, só que eles não percebem quem é aquele homem, né? Aparentemente para eles era qualquer pessoa. E aí Jesus vai e aqui a lição conta, né, que Jesus dá um estudo bíblico para eles, porque ele poderia ter chegado e simplesmente ter dito: "Eu sou Jesus". Mas não, ele chega contextualizando, né, desde a época aí de Moisés, dos profetas, o porquê que de fato, né, Jesus teve que morrer, né, teve que sofrer, contando aí todo esse processo, até de fato eles perceberem quem era que estava falando ali com eles, que era o próprio Jesus, né, que estava ali naquele momento. Então, a escritura, né, sempre foi, né, a base da nossa fé, do nosso cristianismo. E até hoje a gente traz, né? E ali a gente viu que Jesus ele trouxe essa importância, essa relevância para a Escritura, né? Trazendo que aquilo ali já iria acontecer, já era profético, como a gente viu na lição anterior, né? Que ali já havia uma profecia de que ele viria, morreria, enfim. Então a Escritura realmente, né? Ela tem que ser aí a base da nossa fé. E a palavra de Deus ali, né, quando Jesus falou com eles, fez arder o coração deles. E aí vai uma pergunta para você, né? Quando foi a última vez que o seu coração ardeu ao estudar a Bíblia? Então, reflita um pouquinho aí sobre isso. Isso mesmo, Tamires. E ainda fazendo um gancho, né, ao domingo, que tem como uma pergunta, né, apenas mais um livro religioso. Nessa história apresentada ali dos discípulos no caminho de Emaús, o que chama também bastante atenção é realmente o poder desse livro. Não é de fato, não é realmente mais um livro religioso, é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, quando ela chega, ela transforma o lugar, ela transforma o ambiente, ela transforma a criatura, né? E foi o que aconteceu aqui com aqueles homens, né? Jesus, como você bem comentou aí, poderia ali fazer um milagre, algo do tipo, aqueles homens já entenderem, né, a mensagem ali. Mas não, Jesus começou a apontar, a falar da Bíblia, a mostrar a palavra, e isso que ardeu o coração daqueles discípulos, dali que surgiu realmente a transformação. A transformação estava na palavra de Deus. E esses milagres, né, eu posso colocar isso também como um milagre, é o que acontece nos dias de hoje. Quantas e quantas pessoas são transformadas pelo poder da palavra. Então, por isso que, de fato, esse livro aqui que nós temos em nossas mãos
ele realmente é a palavra de Deus e tem um poder para transformar qualquer vida que se deixar ser levado por ele. Então, quer ter a vida transformada? Lê a palavra do Senhor. Isso não é um slogan sem sentido, é realmente uma realidade. E aí a gente vai para a terça-feira, né? Que vai falar sobre a confiabilidade da Bíblia. E aí eu quero pedir aí a ajuda ao meu amigo Danilo. Danilo, a confiabilidade da Bíblia, o que é que esse conteúdo da terça-feira nos traz aqui? Foi interessante que é um tema que eu já tinha comentado, né, em uma lição anterior, realmente porque ressalta, realmente é o meu conhecimento esse tipo de assunto. Eu acho muito interessante, e aí a lição ela vai discorrendo alguns temas que demonstram que a Bíblia é confiável, né? Então, o primeiro ponto ali, justamente a sua documentação, que eu já tinha exposto nessas lições anteriores. Então, perceba aí que a Bíblia ela é um livro antigo mais bem documentado, né? 5.800 manuscritos ali em grego. E aí você pode comparar com a Ilíada de Homero, que é um dos livros mais conhecidos ali antigos, e basicamente, enquanto a Bíblia ali data, o manuscrito mais antigo ele data menos de 100 anos, né, antes entre o original e a cópia, a última cópia, a Ilíada é 500 anos. Então, de fato, assim, não tem nenhum livro antigo tão confiável como a Bíblia. Também tem outro detalhe que é justamente a questão arqueológica, né? Então, cada ano que passa, você vê ali essa questão arqueológica sendo trazida à tona. Só tem algumas histórias até engraçadas, né? Antigamente, o pessoal, para você que não sabe, não acreditava na história de Davi. Não acreditava que Davi ele foi um rei. Não acreditava que sobre a questão de que o último rei, né, de Babilônia, né, realmente foi ali Belsazar, se não estou enganado, Belsazar, algo desse tipo, acho que foi Beltesazar. Então o pessoal não acreditava nisso. E aí a gente só foi descobrir depois, por causa da Bíblia, que já tinha narrado, não. Foi por causa da arqueologia que o pessoal, agora eu vejo que a Bíblia é confiável. Então, você vê ali que, por várias vezes, a Bíblia narrou coisas que depois a gente foi descobrir com a arqueologia, anos depois. Isso é coisa recente, coisa de 1800 para cá. Então, aqui a nossa CLL comenta de 50 personagens bíblicos que a gente vê ali na história realmente sendo demonstrados, né? Aí depois tem o terceiro ponto que é sobre as profecias, né? E para eu e Daniel aqui, foi a parte mais que nos chama a atenção, justamente porque a gente passou a acreditar em Deus e na Bíblia por causa das profecias. Não apenas as profecias que apontam para Cristo, que a gente já tinha comentado, não, que realmente se cumpre perfeitamente na vida de Cristo, mas profecias que se datam até hoje, né? Então você vê ali até 1844 tem profecias de fato que bate certinho, e isso é inacreditável. Só realmente o poder de Deus para fazer uma coisa dessas. Depois ele comenta sobre fontes fora da Bíblia, que eu já tinha comentado, falava de José e etc. O impacto cultural, né? A Bíblia é o livro mais traduzido, 3.500 idiomas ali, em todo o mundo, e claro, base de vários sistemas de valores e de leis em todo o mundo. E por fim, e mais importante talvez, e aí que entra essa questão, né? A Bíblia como sendo a palavra de Deus. Você vê ali a Bíblia, né, demonstrando que Deus ele falou e tudo passou a existir. Então perceba que a palavra dele tem poder. E é interessante que essa palavra, a gente tá lendo ela, tá entendendo? E de fato ela tem poder, porque nenhum outro livro consegue. Você pode botar qualquer livro ali de autoajuda, né, num presídio, e nenhum vai transformar vidas como a Bíblia faz. Nenhum outro livro transforma assassinos em realmente pessoas boas, mentirosos, ladrões em realmente pessoas que você pode confiar. Nenhum outro livro foi tão perseguido, pessoas mataram, morreram por causa dela ou em nome dela. Nenhum outro livro fez isso. A Bíblia, de fato, é um livro central, primordial na história da humanidade. Então, de fato, a palavra tem poder transformou pessoas, como Daniel vai comentar aqui logo em seguida, né? Mas o grande ponto aí sobre essa questão de perseguição, porque uma pergunta que vai para você, que eu vou responder a minha opinião, qual é a outra evidência que você
ou dessas daqui, que você diz assim, rapaz, é por causa disso que eu confio na Bíblia. Para mim, uma das evidências é justamente a questão dessa perseguição. Porque a Bíblia, como eu demonstrei aqui, ela foi muito perseguida. Você vê ali Antíoco Epifânio, né, quando antigamente não tinha nenhum Novo Testamento, e ele perseguiu, mandou destruir as cópias. Teve também Nero, né, e todos os imperadores romanos que mandaram também, queimaram várias cópias da Bíblia. Você vê ali a própria Revolução Francesa, que também caçou, e foi uma profecia da Bíblia também, narrada na Bíblia. E, por fim, também toda a perseguição que teve até mesmo na Reforma Protestante, quando a própria igreja perseguia e matava aqueles que faziam cópias da Bíblia no inglês e em outros idiomas. Perceba, a Bíblia foi totalmente perseguida, mas diferente de qualquer outro livro antigo, não foi destruída. Isso mesmo, Danilo. E toda essa história da Bíblia só faz dela realmente um livro fantástico, né? Porque ser tão perseguida da forma como foi e mesmo e hoje, né, ter tanta relevância, né? Isso faz de fato dela um livro completamente diferente de qualquer outro. E alguma coisa existe de especial nela, né? Por tanta gente assim querer destruí-la e hoje ela continuar, né, na seção que ela está, porque por mais que tenha pessoas que não acreditam, mas tem muita gente que acredita, tem muita gente que ainda dá a vida por ela e testemunhos de muitas pessoas com vidas transformadas a partir dela. Então isso faz dela realmente um livro fantástico. Só que aí desde o início, Daniel, né? Agora chamo o Daniel aqui para nossa conversa. Desde o início a gente vem falando aqui do poder da Bíblia, que a Bíblia transforma, e a gente aqui na quarta-feira, né, tem a palavra hipertexto aqui, né, conhecimento, e aí a gente vai ver que realmente existe um poder, mas, tipo, se a Bíblia de fato transforma, e eu quero ser transformado por ela, então só basta eu fazer uma leitura simples e o poder chegou, me transformei. Como é que acontece? A gente precisa materializar isso, porque talvez esteja nos acompanhando aqui pessoas, por exemplo, que não têm tanto uso da Bíblia, e aí chamou a atenção, né? Chamou a atenção, poxa, se esse livro transforma, eu quero essa transformação. Vou abrir e aí vou deixar ela aberta lá na minha casa, porque se ela transforma vidas, vou deixar lá porque vai transformar minha casa toda. Então, como é que acontece na prática? Como é essa transformação? Como ela se inicia? Se eu quero ter a minha vida transformada, o que é que eu preciso fazer? O ponto de partida. Quarta-feira ele dá um start, né, iniciando com uma reflexão. Você tá andando, voltando para sua casa num lugar completamente escuro, esquisito, e aparece ali, sei lá, 3 homens numa esquina, num lugar estreito. O que você vai fazer? Você vai querer não entrar por esse caminho. Mas, mudando agora, se esses 3 homens, apesar do lugar não tenha mudado nem nada, mas eles estão portando uma Bíblia, talvez, nesse quesito, você tenha uma confiança um pouco maior, de não, talvez essa turma tá voltando de uma igreja, indo para uma igreja, coisa do tipo, né? E aí é onde entra, na prática, você vê a transformação que há por meio da palavra, né? Tem uma certa confiabilidade a partir das pessoas que usam a Bíblia de forma prática. E aí eu gostaria de levá-los para quinta-feira, que traz um experimento, né? Justamente um estudo científico aqui, no qual foi realizado para 100 mil pessoas de 8 a 80 anos, que eram sobre pessoas que liam a Bíblia cerca de 4 vezes ou mais na semana. E o que foi apresentado nos resultados é que 62% ficaram menos propensos a se embriagar, 59% menos propensos a consumir pornografia, 59% menos propensos a envolver relações sexuais fora do casamento, entre outros bons benefícios a partir da leitura da palavra. Uma coisa interessante é que isso aí não acontece quando você lê 2 ou 3 vezes. Então, não basta chegar, abrir a Bíblia e colocar lá num cantozinho, ou dizer que eu vou usar como se fosse um livro de magia. Vou pegar e tomar-lhe o poder.
Não, tem que ser ali um relacionamento, você ir aprendendo e buscando cada vez mais sobre essa palavra. E como é que eu vou fazer, Daniel? Que eu nunca fiz. É muito difícil, é um livro realmente um pouco grande, né? Comparado aos outros livros que a gente estava estudando ou relatando, né? Durante as outras semanas. A Bíblia realmente parece ser um pouco grande, mas a gente pode indicar algumas coisas aqui. Primeiro, comece com 2 salmos. Ou leia um capítulo por dia de Provérbios. Eu já conheci já umas 2 pessoas que leem Provérbios, que tem 31 capítulos, já lia um por dia para bater um mês todo. E aí virava um mês e voltava no capítulo 1. Ou se não, explore os personagens bíblicos, né? Normalmente todo mundo tende a tentar começar no capítulo 1 de Gênesis. Mas começa, por exemplo, no capítulo 12, começa ali em um Abraão da vida, ou no Moisés, foca nos personagens e não de forma pragmática, que eu vou pegar do capítulo 1 e vou tentar terminar Apocalipse, né? O que importa é você ler aquilo ali e fazer a seguinte pergunta: o que Deus quer de mim sobre esse texto? Veja, não é um capítulo que vai te dar a resposta. Às vezes é um versículo que você precisa parar e refletir nele. O que esse trecho revela sobre Deus? O que aquilo te traz de identidade para a tua vida ali que você poderia mudar e ser transformado por meio dela? Tendo uma grande ênfase de que toda a Bíblia vai falar sobre Jesus Cristo, esse personagem, como no caso o Jean tinha comentado. Eu gostaria de, para finalizar minha parte, compartilhar o que tem lá em Educação, página 134. Diz o seguinte: no estudo diário, o método de estudar versículos por versículos, muitas vezes o mais eficaz. Que o estudante escolha um versículo e se concentre em descobrir o pensamento que Deus colocou ali para ele. E então, medite nesse pensamento, até que se torne seu também. Uma passagem estudada assim, até que o seu significado esteja claro, é de mais valor do que o manuseio de muitos capítulos sem nenhum propósito definido e sem nenhuma instrução evidente obtida. Então não se trata de você dizer eu vou terminar a Bíblia agora, mas eu vou buscar por meio da Bíblia o que melhorar em minha vida. Muito bem. Sabe o que me chama a atenção também, Daniel, né? Danilo, eu acho que também vai querer comentar, é que esse livro, a Bíblia, ele tem esse poder, a gente tem a nossa vida, ela é transformada por meio dele, realmente. Só que os estudos também mostram que não é ler apenas uma vez esporadicamente, né? O próprio estudo que você citou aí diz que pessoas que leu uma ou duas vezes, todos esses benefícios, né? Esse efeito transformador, ele não acontece. Isso mostra que, para que a nossa vida seja transformada realmente por ele, a gente precisa fazer uso constante. O importante é que seja diário. Por isso que esse guia tão importante da lição da escola sabatina é necessário nós como jovens, né, toda pessoa, todo aquele que acredita em Deus, que entende que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é um livro confiável, precisa fazer uso. Por quê? Esse guia nos leva para a palavra de Deus. Então, quando a gente estuda a lição da escola sabatina, por exemplo, diariamente nós iremos ter o contato com a palavra de Deus, né? Então, isso é muito importante. Lembrei de uma outra coisa. Você falou, né, que isso também algumas pessoas, já escutei algumas pessoas falarem isso. Mas a Bíblia é muito grande, né? Tem muito conteúdo. E aí é que é bom. Aí que dá para ler todo dia, porque são várias histórias. Como você bem falou, não precisa necessariamente, o poder não só vem sobre mim se eu ler de Gênesis a Apocalipse, né? Como tem muitas histórias, eu posso ir lá para os evangelhos, voltar, né, para alguma história lá no Êxodo. Então tem várias maneiras de eu estudar a Bíblia. O importante eu preciso fazer uso dela constante. Não é apenas saber que o livro transforma que vai me transformar, é eu usá-lo,
eu preciso usar para que minha vida seja transformada. Danilo. Exatamente. E o interessante é você verificar aí que existem outros programas, né? Existe tão a lição, né? Lembrando que a lição, ela não substitui o estudo da Bíblia, na verdade, ela aponta para o estudo da Bíblia. E o grande ponto é que existem programas como, por exemplo, o Reavivados por Sua Palavra, que caso você não consiga, né? Tem pessoas que conseguem terminar a Bíblia em um ano, mas você pode, onde você lê 3 capítulos por dia, né? Você poderia ler um capítulo por dia e aí terminar a Bíblia em 3 anos, como eu fiz. Em 3 anos e meio você termina a Bíblia e é uma jornada interessante, porque você vê ali, acompanha com várias pessoas, né? Depois é um negócio assim inesquecível, né? Então, de fato, vale muito a pena. Daniel tinha comentado aqui sobre a sexta, mas eu vou jogar uma pergunta para vocês. Em sua opinião, o que torna a Bíblia tão diferente de qualquer outro livro? Responda aí na classe. Chegamos ao final de mais uma lição. Rapaz, o tempo passa rápido aqui, mas o nosso tempo já está estourado, né? Mas a gente agradece a cada um de vocês que tem nos acompanhado semanalmente. O nosso pedido especial, vocês continuem, né, compartilhando com seus amigos, que vocês possam aí curtir, deixar seu comentário. Isso é importante, né, para que gere aí esse engajamento. Também queria aproveitar o momento aqui, né, e parabenizar todas as mulheres, né? Domingo agora é Dia Internacional das Mulheres. Parabenizar Tamires, né, que é a mulher aqui entre nós. Bendita sejas vós entre os homens, entre as mulheres não, entre os homens, né? Bendita seja você entre os homens e a gente fica feliz, vocês são importantes demais para a gente. Então quero também aproveitar o momento para desejar um feliz Dia das mulheres, da mulher para as minhas mulheres, né? A minha filha Ohana, a minha esposa Simone, a minha mãe, Dona Juraci. Deus abençoe vocês, vocês são pessoas importantes demais na minha vida. Então, vamos encerrar? Vamos orar, agradecendo a Deus por mais um estudo da palavra. Eu queria pedir para que o Danilo aí pudesse dirigir essa oração. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor nos deu a tua palavra, a tua poderosa palavra para nos alimentar. Obrigado porque o Senhor nos dá a possibilidade de aprender mais de ti e transformar nossa vida por meio disso. Perdoa os pecados e transforma nossa vida diariamente com o contato da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.